nossa vestibular já está feito um esboço, minha proximal precisa ser alisada, tanto mesial como distal, e enfim, vamos começar a brincar na nossa palatina. Então eu vou começar só alisando um pouquinho essa proximal, um mínimo de cera aqui, um mínimo de cera na outra proximal. E vamos começar a brincadeira da palatina. Vamos encerar a nossa palatina. Bom, de acordo com a minha cola, eu tenho um rebordo proximal mesial. Vou deixar essa cera esfriar um pouquinho e vou trazer já formando o meu rebordo. Eu já vou guiando a minha cera. Se ela estiver muito quente, eu não consigo guiar. Ela vai espalhar toda. Então eu já tenho o rebordo proximal mesial. E vamos fazer agora o distal. Eu tenho que trabalhar com a temperatura certa da minha cera. Por isso, então, eu tenho que treinar, colocar a cera um pouquinho mais líquida, um pouquinho menos líquida, ou seja, um pouquinho com mais temperatura, com menos temperatura, quantidades diferentes. Eu vou botar um pouquinho aqui, mas eu não preciso de muita cera, então eu pego um pingador mais fino, com isso eu levo uma quantidade de cera menor. Eu tenho uma convexidade aqui, que é o símbolo, que é formado no incisivo central pela união indireta dos rebordos. Então eu comecei com um pingador mais de calibre maior, e agora eu vou fazendo o acerto de pequenas gotinhas de cera, pequenas quantidades, para ir me dando uma anatomia melhor. Esses rebordos junto ao símbolo, eles são bem evidentes, e à medida que eles se aproximam da incisal, eu tenho que diminuir essa intensidade de rebordo. Então, olha, estou espalhando um pouquinho a cera na região chegando na incisal, porque aqui esses rebordos são mais tênues. Então eu já tenho aqui o meu símbolo. Olha, essa é a face mesial. Então esse símbolo ele é desviado para mesial. Eu vou colocar um pouco de cera na mesial para aumentar um pouco esse volume na mesial, para simular esse desvio mesial do símbolo. Então eu já coloquei cera fazendo meus rebordos. Agora eu vou começar a brincar aqui com uma Rollenbeck, alisando essa cera. A cera está muito irregular. Eu coloquei um pouquinho de cera na proximal. Eu tenho resto do elemento dentário que foi preparado, eu posso apoiar minha Rollenbeck e já faço do resto dentário, do resíduo que sobrou aqui, o meu guia para fazer a minha escultura. Isso ajuda muito. Notem que a minha marcação está aqui, ó, eu tenho um guia para poder fazer a minha escultura. A gente tem que prestar atenção sempre é que nós temos que trabalhar sobre orientação. Eu não posso botar cera aqui e achar que fazendo a coisa de qualquer maneira eu vou resolver o problema.
Alterei a posição da Rollenbeck. Isso ajuda a alisar a cera. Vou pegar um pouquinho a minha escovinha. Já melhorou bastante o meu contorno. Eu já saí daquela cera super irregular para uma cera bem melhor. Eu não aqueço demais a Rollenbeck, o que me interessa é só alisar a cera. A minha cera já está posicionada. Então o que interessa é alisar. Claro, depois eu vou testar essa proximal. Vamos dar um acabamento nesse rebordo. No rebordo proximal, distal e mesial. Notem que a cera começa a também ficar bem direitinho, bem lisa, bem polida. Embora existam regiões que não teve menor tratamento, aqui na incisal ainda tem que melhorar, a região de cíngulo. Bem, eu peguei a minha colinha de volta para analisar, olha aqui, a saída do cíngulo para a concavidade palatina. Então eu vou agora, analisei, eu fiz umas marcaçõezinhas aqui na minha escultura e vou agora depositar cera exatamente para seguir esse padrão. Bom, então vamos lá, colocar uma cera aqui nessa palatina. Pego a parte de menor diâmetro do meu pingador. Não deixo aquecer demais. Não esquecendo que o legal desse enceramento é que eu posso tirar cera, botar cera, sem problema. Não esqueçam que os rebordos eles são bastante evidentes perto do cíngulo, depois eles vão reduzindo. Se eu quero enxergar, eu tenho que polir um pouquinho essa cera, para ver como está e ver onde eu tenho que mexer. Então nós já temos aqui uma noção da face palatina, da região de cíngulo que eu estou esculpindo. Já existe aqui uma harmonia, porque a gente vai colocando cera, parece que a coisa vai ficando muito bagunçada. Aí a gente tem que organizar. Isso aqui não é um risco ou vários riscos. Nós temos que realmente esculpir essa concavidade, essa convexidade. Não esquecendo que nós temos o dente adjacente que nós podemos colar, fazer uma cola. Vou removendo pequenas quantidades de cera para dar a anatomia final. Notem que quando eu passo a meia já muda, a cera já começa a ter um certo brilho. Sempre trabalhando com a espátula limpa. Eu vou procurar contra a luz os detalhes que eu ainda tenho que eliminar.
algumas imperfeições que ainda estão na cera e eu preciso eliminar para que a minha escultura ganhe uma forma bem natural. A cera ela tem que ser muito bem trabalhada, com calma, com paciência, pensando, raciocinando qual é o corte que determinada espátula me dá, se eu devo usar ela fria, se eu devo usar ela quente. Tudo isso é um exercício diário que vocês têm que desenvolver. Então eu terminei a nossa face palatina, dei um polimento, um brilho com detergente e algodão. Notem como está brilhosa. E aqui, o que não é ainda a área de vocês, o nosso problema é só esculpir, mas aqui funciona uma guia incisal. Uma guia incisal que é responsável pela desoclusão de dentes, etc. Então isso aqui, quando vamos esculpir isso aqui, teria que ter um articulador semi-ajustável, montado direitinho, o inferior, o dente inferior corre aqui. Então essa área é uma área muito nobre para a gente esculpir. E está aqui a minha face vestibular esculpida, tá? Sendo que vocês podem notar que essa face vestibular, o brilho dela é diferente da palatina. É porque eu peguei uma lima de canal e fiz uma textura superficial, umas ranhuras nessa face vestibular, isso imitando a anatomia do próprio elemento dentário. Então essa textura superficial, nós vamos falar sobre isso na aula prática, na aula teórica. Aqui não interessa muito para a gente, mas só para adiantar alguma coisa para vocês, tá? E aí está esculpida a nossa face incisal, vestibular e palatina.